Olá, você que me segue no princípio não foi assim. Que bom estarmos de volta com mais um vídeo semanal. E você vai se surpreender com o tema abordado hoje. Fique até o final. Dê o seu like e se você ainda não for inscrito, se inscreva para que receba de forma mais direta nossas publicações. Se você está aqui é porque você se interessa por temas que muitas vezes não é fácil achar resposta. E o tema de hoje, vamos falar do precursor de Cristo em relação ao seu regime. Será que tem importância para nós? Num tempo em que milhares de pessoas buscam uma reforma alimentar, uma mudança no regime alimentar, e buscam informações, talvez você não saiba, mas a Bíblia tem boas informações sobre isso. Em se tratando de um homem que foi preparado por Deus, pelo Deus da natureza, em Israel, o precursor de Cristo, João Batista. É dito nas Escrituras, e nós vamos ler já o texto, que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, segundo as melhores traduções do nosso tempo. Agora a pergunta é, será que esse é o modelo de regime, gafanhoto e inseto? Ou devido ao fato de não termos os autógrafos originais dos apóstolos, as primeiras escrituras, nós temos cópia das cópias, embora temos certeza da fidelidade, mas não exatamente, às vezes alguma palavrinha ou outra, a tradução não foi exata, em alguns casos. Seria o alimento de João, gafanhoto, inseto, ou bainha de gafanhoto, uma vagem de uma árvorezinha que é muito abundante no Oriente Médio, especialmente no Jordão, que é conhecida como bainha de gafanhotos ou alfarroba. Então vamos lá ao tema de hoje. João Batista era um representante do povo dos últimos dias, de um resto ou remanescente, o que restou ou remanescente final. Pois ele está representado nas Escrituras, a voz do que clama no deserto, e alguém que viria no espírito e virtude de Elias, veio, né? Representando aqueles que, segundo diz o Senhor em Mateus capítulo 17, virá Elias e restaurará todas as coisas. Ele disse, Elias já veio, ou seja, uma pessoa no espírito e virtude de Elias, mas também um povo, representando o terceiro Elias, restaurando todas as coisas. Lembrando a você que a profecia prevê um povo trazendo uma obra de restauração. Por exemplo, em Isaías 58, todo o capítulo, ele fala da obra de João, né? Quando diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai veredas ao nosso Deus. Isaías 58, 1. No versículo 12 diz, os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados. Isaías 58, 12. Então, isso está claro que pessoas com a procedência espiritual, com espírito e virtude de Elias, virão esclarecer as pessoas acerca de verdades perdidas. Consertar a má compreensão de temas que foram apagados ao longo de 2000 anos de história, devido à grande apostasia do cristianismo na Idade Média e em nossos dias também. Voltando ao tema aqui. E João andava vestido de pelos de camelo, com um cinto de couro em redor dos seus lombos. Comia gafanhotos e mel silvestre. Marcos 1, verso 6. João Batista
Fica aqui a pergunta. Ele era puramente vegetariano? Ele seria um vegano que não se utilizaria de leite e derivados? Ele comia inseto? Vamos ver, você verá isso abordado aqui nesse vídeo. Voltando aqui ao que foi dito anteriormente, as cópias mais fiéis que temos desses autógrafos originais traduzem apenas a palavra como gafanhoto, o que, na verdade, segundo nós vamos ver aqui fontes históricas e teológicas, seria bainhas de gafanhoto ou alfarroba. Vamos ver aqui, pessoal, no dicionário da Confederação Evangélica Brasileira, publicado pela Casa Publicadora Batista. Diz assim: alfarrobas, a bainha de gafanhoto e pão de São João. Da polpa das vagens ou bainhas, faz-se um xarope muito apreciado. Fonte, Dicionário da Bíblia Presbiteriano Batista, John Davis, na página 25. Publicada pela Confederação Batista, 1978. Temos também outra fonte teológica, que é o Comentário Bíblico Adventista, que diz assim: a alfarroba, também conhecida como gafanhoto ou pão de São João, é uma vagem comestível de rizoma levemente adocicado. Uma vagenzinha meio tortinha, você pode buscar aí no Google, em algum dicionário, tem a foto dela, muito semelhante à alfarroba, muito semelhante a uma árvore que foi trazida do Oriente, plantada no Nordeste brasileiro, em todo o Nordeste, inclusive do norte de Minas, subindo até por toda a região Nordeste, pelos novos estados, chama algaroba. Assim também, a alfarrobeira, ela é uma árvore mediana, tá? Muito abundante às margens do Jordão, que ela resiste à neve, resiste ao calor. Então, vou voltar aqui o texto. A alfarroba, também conhecida como gafanhoto ou pão de São João, é uma vagem comestível de rizoma levemente adocicado, muito comum em Israel, em especial às margens do Rio Jordão. Dessa vagem, fabricava-se um xarope com mel e se produz hoje um delicioso substituto do chocolate. Acredita-se ser essa vagem o alimento que o filho pródigo da parábola dava de comer aos porcos, o qual servia como seu próprio alimento. E no texto hebraico consonantal, as duas palavras são idênticas. A mesma origem, a raiz da palavra gafanhoto, é trazida para a alfarroba. A tradução, então, seria: comerás alfarroba, que se ajusta bem ao contexto. Aqui está literalmente escrito no Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 313. Veja também na página 311. Então, e para aqueles estudiosos de conhecimento da fé adventista, em especial, o que a fundadora, uma das fundadoras da igreja, Ellen White, disse sobre João Batista, encontramos o seguinte: na origem do povo adventista é dito assim: João era um reformador. Conselho sobre o regime alimentar, página 71, capítulo 3. E em outra página desse livro diz: seu regime puramente vegetariano. Conselho sobre o regime alimentar, página 71, capítulo 3. Então aqui já fica descartado um regime vegano, pessoal, que nós percebemos ser um grande modismo hoje. Muita gente impõe um regime vegano, e onde não é prescrito mel, por ser o produto de origem animal, nem derivado do leite.
E nós hoje precisamos desmistificar esse costume que está se tornando místico, que para ser um reformador de saúde, para ter uma boa saúde, não pode usar derivado de produto animal, como leite, coalhada, iogurte, um Yakult, um leite fermentado. Então vejamos ainda outro contexto que deixa claro que o povo de Deus não tem um regime vegano, ele tem um regime puramente vegetariano, que inclui o derivado do leite, o mel, etc. Vejamos. A Bíblia fala do projeto do Criador para restaurar o regime original. Fala de uma terra que mana leite e mel. Quando o Senhor tira Israel do Egito, ele tem um propósito de restaurar as instituições divinas, passo a passo, conforme Israel pudesse suportar. E nesse projeto, levar Israel para Canaã, a terra que mana leite e mel. E nós percebemos em Êxodo 16 que antes de chegar ao Monte Sinai, antes de receber as tábuas da lei, o Senhor já estabelece um regime. O povo pede carne para comer e o Senhor dá carne por um dia, veja em Êxodo 16, e depois maná. E no final de Êxodo 16 diz: comeram maná até os termos de Canaã, ou seja, até as margens do Jordão. Comeram maná 40 anos. O Senhor trouxe o regime do Éden, de Gênesis 1, 29. Quando ele disse para o povo de Deus. Vamos ler na Bíblia, Gênesis 1, 29. Abra sua Bíblia, me acompanhe. Onde o Senhor institui regime saudável para o povo de Deus. Gênesis 1, 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E depois ele acrescentou as verduras do campo. Mas o povo, devido ao pecado, a humanidade decai. A humanidade se aprofunda no desconhecimento de sua origem, do plano original do Criador, das instituições divinas. Se torna polígamo, poligamia, e chegam até o dilúvio. A humanidade está muito longe do plano de Deus, chega que o Senhor põe fim à humanidade através de um dilúvio. E após o dilúvio, ele permite à humanidade se alimentar de carne. Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. Pois não tem mais verduras. Mas a humanidade viveu muito. Ela viveu de forma bastante longínqua até o dilúvio, próximo de 1000 anos. Depois que a humanidade passou a se alimentar de carne, a humanidade decaiu. E nós temos aí um estudo, um vídeo anterior, sobre o regime do povo de Deus, vegetariano não vegano, o plano original do Criador. Voltando aqui a Israel. Então, Êxodo 16, o povo de Israel é vegetariano não vegano até os termos de Canaã. E chegando aos termos de Canaã, números 11, você encontra que eles desejam carne. E o Senhor diz que eles estão contrariando ele, estão rejeitando ele, diz lá em números 11, pode ler. E o Senhor diz para Moisés: não vou dar carne agora por um dia, como lá 1000 anos atrás, eu vou dar carne agora para 30 dias, um mês inteiro, até eles enjoarem. Mas vendo o Senhor o desejo de sair do plano de Deus, o desejo pela carne, números 11 diz que eles, quando a carne estava entre seus dentes, o Senhor feriu o povo com uma praga muito grande. Então agora Israel entra em Canaã fora do plano original de Deus. Só trazendo isso para lembrar você. Israel entra em Canaã fora do plano original de Deus. E chega até os dias de Cristo, como eles falharam no regime, o regime saudável traz mente saudável, como Israel falha no regime,
não se torna um povo de uma boa compreensão, afastado do plano original do Criador, não se encaixa no plano de Deus. Então eles findam rejeitando o próprio Cristo. Então agora vem o personagem de hoje, João Batista. O Senhor agora deu um regime, bainha de gafanhoto e mel, um regime vegetariano, não vegano, para aquele que preparou o caminho do Senhor, deixando-nos um exemplo de um restaurador para ser o modelo dos restauradores finais. Pois no fim, Mateus 17, repito, virá Elias e restaurará todas as coisas. Leia. Continuando aqui. O regime indicado para o menino Jesus em sua infância. Assim como o regime para Canaã, o ideal do Senhor seria leite e mel, manteiga e mel comerá. Vegetariano não vegano. Vejamos também o regime para o menino Jesus. Isaías 7, verso 15. Manteiga e mel comerá até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Isaías 7, 15. Até que ele saiba rejeitar o mal. Então foi estipulado aos pais, José e Maria iria dar esse regime para o menino Jesus. Você pode indagar, mas ele multiplicou o peixe e tal. Claro, pessoal. O povo, como nação, estava fora desse plano original quanto ao regime. Então não era o Senhor Jesus que em 3 anos e meio de ministério iria dar uma mensagem de restauração em tudo para aquele povo que não estava preparado. E para isso, eu me fortaleço no texto de João 16, 12. O Senhor disse assim, eu tenho muito que vos dizer, vós não podeis suportar ainda, ou agora. O Senhor queria trazer temas de profundidade mais extensa, mas o povo não suportava. É claro que no tempo de Cristo tinha costumes que não era aprovado por Deus, mas foi tolerado, como o regime de alimento animal, de carne, no caso. A escravidão, você pode ver essa verdade, que nem o Senhor, nem o evangelista de Mateus a Apocalipse, esclareceu a humanidade, os cristãos, do mal, do pecado da escravidão. A escravidão foi praticada até 200 anos atrás. Até 200 anos atrás, nos Estados Unidos, por exemplo, os cristãos verdadeiros praticavam escravidão, porque não conseguiam o princípio. E nós vamos ver aqui um texto da teologia que vai esclarecer que muita coisa como escravidão, divórcio, que é um tema de outro vídeo nosso, o matrimônio indissolúvel, assista. Então, esses costumes que o Senhor tolerou, não quer dizer que nós podemos espelhar neles. Nós estamos vivendo o fim dos séculos. Uma época que um dilúvio de luz nos esclarece para que haja uma restauração da nossa parte, dos princípios, das instituições do Éden. Ali está o modelo. Por isso que o nome do nosso canal é No Princípio Não Foi Assim. Vamos lá, pessoal. Continuando então, manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal. E no hebraico, a palavra manteiga nesse texto significa shenhá, que é leite grosso e coalhado. E lembrando o texto que o plano original do Criador estabeleceu Israel dentro das instituições divinas, passo a passo, começava pela instituição do regime saudável. Êxodo 3, verso 8, uma terra que mana leite e mel. Se fosse para o povo de Deus ser vegano, então não seria manteiga e mel. Vamos lá então. Falamos então do regime de Israel, vegetariano não vegano, regime de João Batista, bainha de gafanhotos, com mel, vegetariano não vegano, o do Senhor Jesus, vegetariano não vegano. Ah, mas ele comeu carne. Pessoal, no sacrifício do santuário, o animal era comido uma parte, mas não era considerado quebra do regime, era sacrifício.
Era algo que você fazia como ritual do santuário. E esses rituais, esse testamento, esse Velho Testamento, que as leis do santuário, dos rituais do santuário com o sacrifício de animais, foi abolido, eliminado, quer dizer. Então vamos lá. Temos agora um resto ou remanescente que é representado para os últimos dias, ele é apresentado a nós. Devemos encontrar as características desse povo. Não que o Senhor não tenha almas fiéis que se salvam hoje dentro de qualquer religião, até do catolicismo. Tem pessoas sinceras, fiéis naquilo que conhece. Onde não há lei, não há transgressão. Pessoal. Mas aqui temos, na profecia, a característica de um povo especial, um povo mais preocupado em restaurar instituições divinas. Lembrando a você que Atos 3, 19 a 21, está escrito que o Senhor está contido no céu, ele não volta à terra, enquanto não houver restauração de todas as coisas que desde o princípio foi falado. Ou seja, no princípio do Éden. Isso está em harmonia com as palavras do Senhor que diz: esse evangelho eterno será pregado, o evangelho do reino, e virá o fim. Enquanto não restaurar, enquanto o evangelho verdadeiro não for anunciado pelo remanescente, por um povo que tem uma preocupação de restaurar instituições divinas, o Senhor não volta. Falando desse remanescente, que se trata do resto da mulher que se prostituiu com a grande Babilônia, a mãe. Vemos em Apocalipse 12, 17 que eles vivem em guerra. Satanás está em guerra. Ele não quer que você conheça as características de um remanescente. Vejamos o que diz aqui. Abramos nossa Bíblia aqui em Apocalipse 12, 17. Diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 17. Esse remanescente final, o resto retirado do Egito espiritual, do mundo espiritual, do Egito, do mundo espiritual, está prometido o alimento de manteiga e mel. Uma das características do que fica de resto, ou seja, do que fica fiel de forma mais estreita, já que tem fiéis naquilo que conhece, e você, com certeza, é fiel naquilo que você sabe. Se você tem a característica de um salvo. Mas tem um povo aqui representado por resto, remanescente, tirado do Egito espiritual. Leiamos as características alimentares do resto fiel. Isaías, capítulo 7, versos 21 e 22. Vejamos que esse remanescente não é vegano, pessoal. Ele tem que ser vegetariano, não vegano. Diz assim, abra sua Bíblia em Isaías 27, 21 e 22. E sucederá naquele dia que alguém criará uma vaca e 2 ovelhas, e acontecerá que, por causa da abundância de leite que elas hão de dar, comerá manteiga e mel comerá todo aquele que ficar de resto no meio da terra. Isaías 7, 21 e 22. Então a profecia indica o regime de um remanescente não vegano. Por causa da abundância do leite que é onde dá, comerá manteiga e mel. Todo que ficar de resto. Esse fiel resto representa João Batista em nossos dias, com seu regime vegetariano não vegano. Não temos, então, portanto, um precedente bíblico para doutrinar ou fundamentar uma doutrina contrária ao uso do leite, do derivado, da nata, da coalhada, do iogurte, do leite fermentado. Lembrando a você, como foi citado no vídeo anterior, sobre o regime vegetariano não vegano,
que o Yakult, o leite fermentado, foi criado no Japão no pós-guerra. O Japão, devido à sua dureza, resistência em se render, foi a última nação a se render no fim da Segunda Guerra. Ela foi devastada, ela foi sacudida pelos americanos. E o povo ficou em grande dificuldade, grande pobreza, grande deficiência alimentar. Então foi descoberto o Yakult, foi criado o leite fermentado. E foi comprovado que o leite fermentado, seja o Yakult ou seja outro, mas temos especial o Yakult, ele aumenta a imunidade. Em seus lactobacilos, ele fortalece, ele recria a flora bacteriana e aumenta as defesas, aumenta a imunidade do organismo. Ele restaura o organismo. Então, pessoal, a instituição do regime dado por Deus no Éden. Vamos compreender a influência da alimentação sobre o nosso corpo, físico e espiritual? Ao contrário do que muitos cristãos pensam, até cristãos sinceros, que são salvos assim na sua sinceridade, mas que não compreendem a relação entre a saúde física com a espiritual. Uma coisa está ligada à outra. Se você não está bem na saúde física, não está bem no espiritual. É plano de Deus para o regime alimentar do homem, o que foi dado no princípio, o modelo do Éden. Por isso o Senhor Jesus disse, no princípio não foi assim, quando foi perguntado sobre o divórcio, sobre a teologia, sobre alguma teologia judaica. Vou repetir, Gênesis 1, 29 e 31. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sob a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom, e foi à tarde e amanhã, o dia sexto, Gênesis 1, 29 e 31. Você percebeu aqui que no plano original do Criador, tanto o homem era vegetariano como os animais. Você pode perguntar, pastor, meu animal, o leão era vegetariano. Ainda não tinha as consequências do pecado após o pecado original, que marcou toda a natureza, né? A natureza ficou selvagem. Se os animais ficaram selvagens, se voltaram contra os homens, e agora se torna carnívoro. Mas nós temos aqui, nas Escrituras, que tem um projeto do Senhor para a nova terra e novo céu, onde o leão comerá palha como boi. O regime do animal Deus vai mudar, mas o regime do homem é nós que temos que restaurar. Confirmando que o plano de Deus para o homem era vegetariano, diz aqui, vamos ler em Salmos 104, 14, abre a sua Bíblia. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Esse era o plano original de Deus. Não era matar o animal para comer, era tirar da terra o alimento, da erva. Até o animal era para tirar o alimento, todos os animais. Mas vocês veem que ainda temos os sinais de uma certa inocência do Éden na natureza. Por exemplo, um animal do tamanho de um elefante, vegetariano. O cavalo, a vaca, o rinoceronte, tão ferozes, vegetariano. O hipopótamo, tão feroz, mas é vegetariano. Ainda temos sinais da pureza do Éden na natureza. Temos as flores que perfumam nosso ar. Agora temos flores com espinhos, que é marca do pecado na natureza. Mas temos flores sem espinhos. Percebeu que temos uma obra de restauração a fazer? No plano de Deus, já que não há morte, para que serviriam os animais? Alguém perguntar, mas se não matar o animal para comer, para que serve o animal? Vamos ver Provérbios, eu vou ler integralmente, depois cito o versículo, o capítulo e o versículo. Os cordeiros serão para te vestir, ou seja, a lã,
e os bodes para o preço do campo. Haverá bastante leite de cabra para o teu sustento, para o sustento de tua casa, para o sustento das tuas criadas. Provérbios 27, 26 a 27. Aqui contraria a tese de alguns especialistas de internet que dizem que o leite não é para adulto. Eu fico com o que diz o Senhor. Aqui está dizendo que o leite é para as criadas, para a tua casa, para o teu sustento. Aqui está confrontando teoria humana, que diz que o leite não pode ser usado por adulto. É claro que você tem que escolher um leite saudável. Mas o leite é formulado pelo Criador para a alimentação da humanidade. E diz ainda o salmista, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assalto, nem saída, nem clamor em nossas ruas. Salmo 144, 14. Então os animais eram para puxar o arado, puxar o ser humano em carroças, a lã para vestir o leite para tomar. E uma observação aqui, pessoal, abre um parênteses aqui. Para alimentar os animais do comércio mundial, gasta-se em cereais o necessário para alimentar os pobres do mundo todo. Se utilizasse os cereais só para criar vacas leiteiras, para utilizar subprodutos saudáveis do leite, como a nata e etc., não haveria tanta falta de produto, não seria tão caro os alimentos. Agora, vamos ver então, nós vimos aqui que no plano de Deus não haveria morte. Porque um dos mandamentos da lei de Deus, Êxodo 20, verso 13, diz, não matarás. Vocês acham que se refere só ao ser humano? Esse princípio não matar só aplica não matar o ser humano? Será? Será que o animal não sente dor? O animal não quer viver? O animal não ama? O animal não tem carinho pela sua cria? Pelos seus filhinhos? Vamos ver em Provérbios o que diz. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Provérbios 12, 28. Isaías 66, 13, muitos querem aplicar apenas em um contexto determinado. Mas não é. Diz assim, aquele que mata um boi é como aquele que fere um homem. Isaías 66, 13. Em voltando aos restauradores, o que deve fazer pelos animais? Um verdadeiro restaurador do princípio, no princípio não foi assim. Provérbios 12, verso 10, o que diz? Vamos abrir a Bíblia. O justo zela pela vida dos seus animais, mas a misericórdia dos ímpios são cruéis. Provérbios 12, 20, 12, 10. Por exemplo, por misericórdia, a pessoa ela cura a vaca. Ela cura o ferimento do seu animal do campo. Ela tem misericórdia. Só que depois entrega ele para o matadouro. Mas a Bíblia diz, se você compreende o princípio de Deus, das instituições divinas de restauração, o justo zela pela vida dos animais, mas a misericórdia do ímpio é cruel. Você não vai ter essa misericórdia cruel. Curar para depois matar ou dar para alguém matar. Percebeu? Então eu quero falei muito do plano original do Criador. No princípio não foi assim. Vamos falar da permissão? Porque, mas o Senhor deu carne. Pois bem, após o dilúvio ele deu. Isso está em Gênesis 9, verso 3. Tudo quanto se move, que é vivente, será para mantimento. Tudo vos tenho dado como erva verde. Gênesis 9, 3. Aqui ele está dizendo, tudo que se mover, animal, mata. Como eu te dei a erva verde. Ou seja, até o dilúvio era só erva verde. Você sabia, a humanidade era vegetariana até o dilúvio. Tirando, com certeza, alguns ímpios que pereceram pelo dilúvio, com certeza eles estavam matando os animais num período que não era permissão. Permissão, pessoal, é tolerância.
É pecado, mas Deus não imputa aquela prática como pecado. Então, após o dilúvio, veio a permissão de Deus. E qual foi a permissão de Deus nesse tempo? Vamos ver Gênesis 9, verso 6. Quando ele permitiu o homem matar o animal, tudo quanto se move, ele deu outra permissão. Qual foi? Ele permitiu a vingança. Vamos ler no mesmo Gênesis 9, verso 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem, Gênesis 9, 6. Olho por olho aqui, dente por dente, vingança. Um amigo seu, uma pessoa querida foi morta por uma pessoa, você vai lá e mata ele. A vingança foi tolerada por Deus. Quer dizer que não era pecado à vista de Deus? Uma pessoa matou por maldade um parente, um amigo seu, você vai lá e mata ele. Você sabia que dentro do período da tolerância, da permissão dessa prática de vingança, foi até regulada por lei isso, por Moisés? Por exemplo, você sabia que, embora não é o tema direto, você poderia estar em cima de uma casa com machado, construindo a casa, e quebrava o cabo do machado, ou o machado escapava e matava uma pessoa. Você matou por engano, sem querer. Às vezes era um amigo que estava te ajudando. Então você não matou por maldade. Agora, e o parente daquele que morreu, até ele saber que você, até haver um julgamento, até o juiz julgar, e as testemunhas dizer, olha, não, aquela pessoa matou por engano, sem querer. Até ficar comprovado que foi sem querer, você tinha que fugir para uma das 7 cidades refúgio. Existia 3 cidades de refúgio aquém do Jordão, 3 cidades de refúgio além do Jordão. Você tinha que fugir para a cidade de refúgio até o julgamento, até os juízes reunir e julgar que você matou por engano, então você era julgado, inocentado e voltava. O parente chegado daquela pessoa não podia vingar. Ou quando o juiz morresse, aquele juiz, você estava livre, também podia voltar. Então você tinha que ficar confinado em uma das cidades de refúgio. Voltando. Então em Gênesis 9, quando deu a permissão de matar o animal, deu também a permissão de vingança. Será então que tudo que é permissão de Deus, tolerância, não é pecado à vista de Deus? É para todos os tempos ou para um período cultural de pouca compreensão, de muita dureza de coração e de compreensão? Fica aqui a pergunta para você raciocinar. Raciocine comigo. Quem vingaria a morte do animal no tempo da permissão? Ele permite matar o animal e permite também matar outro ser humano por vingança. Se alguém matou um por maldade, outro pode vingar, que Deus não imputa. Então é vingado o ser humano por outro ser humano. E o animal, quem ia vingar a morte do animal? Porque uma vida foi morta, foi tirada. Mesmo que seja para alimentar, uma vida foi tirada. Um ser vivo deixou de respirar, deixou de amar, de criar, de viver. Vamos ver no próprio Gênesis 9:5. Leamos. E certamente requererei o vosso sangue. O sangue da vossa vida, da mão de todo animal, o requererei. Gênesis 9:5. Deus permitiu que matasse o animal para comer. E como o animal não teria ninguém para vingar ele, Deus disse, eu vou vingar a morte do animal. Estou permitindo você, não tem erva na terra, permito você comer o animal, tempo da permissão, mas eu vou vingar a morte dele. Estudiosos chegam à conclusão que a forma de Deus requerer ou vingar a morte do animal, mesmo ele permitindo, foi abreviar os anos de vida. Pode ver que até o dilúvio, 800 anos, 900 e poucos anos de vida o homem tinha. Após o dilúvio, caiu para menos 120 anos e foi decaindo. Podemos compreender que Deus permitiu matar o animal com uma maldição sobre a humanidade. Diminuiu os anos de vida. Agora, com a permissão de comer carne, a promessa de que o Senhor iria requerer a vida, ou seja, vingar a morte do inocente animal, a vida do homem caiu para menos de 150 anos.
Temos o exemplo de Matusalém e Adão, que viveram mais de 800 anos. Então, agora, pessoal, permissão para Israel. Agora temos o tempo da restauração para Israel. Ao sair do Egito, o Senhor deseja restaurar a permissão para Israel. Vejamos o que diz o Senhor. Após a saída de Israel do Egito, Deus deu carne somente entre 2 tardes, nós já falamos aqui. Ou seja, por um dia. Devido à primeira murmuração pelas panelas de carne do Egito, e em seguida comeram maná, não mais carne por 40 anos. Isso nós já comentamos. Êxodo 16, verso 3, fala da murmuração. Leiamos. Eu sei que você não encontra esse tema hoje no mundo religioso. As pessoas falam, não, tudo que está permitido na Bíblia você pode fazer. Está lá na Bíblia. Será que podemos fazer tudo que é da permissão? Ou temos que nos dedicar a restaurar, a compreender o princípio, que no princípio não foi assim? Vejamos o texto de Êxodo 16, 3. E os filhos de Israel disseram-lhe, quem dera para nós morrermos pela mão do Senhor? E os filhos de Israel disseram-lhe, quem dera para nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estavam sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tende tirado para esse deserto para matar de fome a toda essa multidão. Eles murmuraram até por pão, mas a carne foi o que tentou a Deus. Vamos ver? Somente por quanto tempo então o Senhor deu carne? Já foi citado, mas eu vou ler o texto. Êxodo 16, 12. Respondeu o Senhor antes do monte Sinai. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhe dizendo, entre 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Êxodo 16, 12. Deus deu carne aqui por um dia, demonstrando seu plano de restaurar o princípio original do regime. E no texto diz, darei carne entre 2 tardes. Para quem não sabe, ignora essas duas tardes, a palavra tarde, é porque na Bíblia, um dia não é da meia-noite a 0 hora, é entre 2 tardes. Tarde na Bíblia quer dizer crepúsculo, pôr do sol, ou seja, de um pôr do sol a outro. Um dia ela fica entre um pôr do sol do início da noite, a noite inteira, amanhece o dia inteiro, é 12 horas à noite, 12 horas do dia, 24 horas, entre 2 tardes. Continuando, já que o pão que pediram estava no plano de Deus no princípio, por quanto tempo Deus alimentou somente com esse alimento do céu? Eles pediram o pão e pediram carne. Pão estava dentro do princípio do Éden, de restaurar. Carne não. A resposta, por quanto tempo eles comeram o pão? Claro, eles utilizavam leite e mel também, na viagem ao deserto. Êxodo 16, 35. Isso antes do Monte Sinai. Ele deu carne por um dia, e o pão agora por quanto tempo? Embora o pão vinha do céu. Comeram os filhos de Israel maná 40 anos. Comeram maná até chegar aos termos de Canaã. Êxodo 16, 35. Então, pessoal, embora Israel fosse vegetariano por 40 anos, próximo de entrar na terra prometida, então eles estavam ali, tentaram a Deus pedindo carne. Êxodo 11, 1 a 4, diz assim, e aconteceu que, queixando-se o povo, eram maus ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo do Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo, mistura de gente, entre aspas, entre parênteses, o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Números 11, 1 a 4.
Diz o livro aqui, Patriarcas e Profetas, da Casa Publicadora Brasileira, na página 396. Os mais culpados dos queixosos foram mortos pelo relâmpago da nuvem. Então o fogo que queimou os que tentaram a Deus pedindo carne, depois de ser vegetariano 40 anos, vegetariano não vegano, aquela nuvem que cobria eles, que era Cristo, o apóstolo Paulo fala que aquela nuvem era Cristo, aquela nuvem que fazia sombra de dia, refrescava de dia à noite, trazia um calor, veio um relâmpago, desceu o fogo da nuvem e matou. Por quê, pessoal? Porque no coração eles desejaram comer carne depois de 40 anos de instrução de que o regime original de Deus não tem morte, não se mata direto para se alimentar. Por isso que é dito no Patriarcas e Profetas 396, os mais culpados dos queixosos foram mortos pelo relâmpago da nuvem. Após dar carne de codornizes, por apenas um dia, Deus deu maná por 40 anos. Após comerem maná por 40 anos, qual foi o desejo do povo judeu? Inclusive, até muitos judeus não sabem. Foi escondido deles que eles foram vegetarianos, não veganos, por 40 anos. Números 11, 4, verso 5. 11, acompanha aí, versículo 4 e 5. E o vulgo que estava no meio deles veio ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos do peixe que no Egito comíamos de graça. 3 pontinhos, fechados. Por quanto tempo ele prometeu, então, nessa segunda vez? Lá em Êxodo 16, antes do Sinai, ele prometeu carne por um dia. E agora por quantos dias? Já foi falado aqui no vídeo, mas eu quero reiterar. Números 11, 18 a 20. Abre aspas. Comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis, não comereis um dia, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfasteis dela. Então ele prometeu carne por 30 dias agora. Tipo assim, lá eu dei por um dia e maná 40 anos. Agora eu vou dar por 30 dias para eles enjoarem, entenderem e verem que não é saudável, entender que o regime vegetariano com leite e mel, não vegano, é o meu regime original. Porquanto rejeitaste ao Senhor que está no meio de vós, número 11, verso 20. Então, pessoal, para quem conhece o regime original do Éden de Gênesis 1, 29, até para o próprio animal era vegetariano, que pede carne, se deseja carne, rejeita ao Senhor, porque eu sou o Senhor e não mudo, diz em Malaquias. O Senhor diz em Malaquias que Ele é o Senhor e não muda, no capítulo 3. Quantos comem carne hoje, já que não tem a luz que Israel tinha? São inocentes, vão se salvar. Não é imputado pecado hoje. Transgressão do regime de saúde, para quem não conhece a mensagem de restauração, que no princípio não foi assim. Mas para quem conhece, para quem tem a luz, estão tentando a Deus. Mas para quem não conhece, a carne é um regime para eles. E eles oram e Deus abençoa, eles não têm luz. Romanos 4, verso 15, onde não há lei, também não há transgressão. Israel, então, pessoal, não cumpriu o propósito de Deus contra o regime. Então, interessante uma coisa aqui, pessoal. A primeira instituição do Éden é um regime saudável. Deus mexeu no apetite. O pecado de Adão foi no apetite. A primeira tentação de Cristo, 40 dias, 40 noites sem comer. Satanás pediu para eles, em Mateus capítulo 4, que fizesse a pedra transformar em pão. Então o Senhor resistiu à tentação. Foi relacionado ao regime, relacionado ao apetite, perdão. Então hoje, a maior parte das enfermidades da humanidade está na teimosia em comer carne de cadáveres, carne de animais mortos.
Não submeteu o regime original do Éden. Continuando aqui. Israel não cumpriu, então, o propósito de Deus. Números 11, 33, diz assim: quando a carne estava entre seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, feriu o povo, o Senhor, o povo com uma praga muito grande. Números 11, 33. Será que é saudável, então, à vista de Deus, comer carne? Salmo 78, 18 tem uma explicação por que o Senhor permitiu aquele povo perecer lá pelo relâmpago da nuvem, pelo fogo da nuvem. Salmo 78, 18. Tentar a Deus em seu coração, pedindo carne, para satisfazer o seu apetite. Tentar a Deus em seu coração, pedindo carne. E diz o Senhor no Salmo 106, 14 e 15, confirmando que comer carne tentou a Deus. Mas deixaram-se levar pela cobiça no deserto, tentar a Deus na solidão, satisfez o desejo, mas fez definhar a sua alma. Ele satisfez o desejo que eles tiveram. Tentar a Deus pedindo carne, mas ele fez definhar a sua alma. Salmo 106, 14 e 15. Então, pessoal, só relembrando aqui, na permissão, Deus permitiu a poligamia. Lameque teve 2 mulheres. Gênesis 4, 19. Será que poligamia, viver com 2 mulheres ao mesmo tempo, não é pecado? Sim, é pecado, é adultério. Mas Deus, ele tolerou, inclusive, as concubinas, né? Os homens, os reis, Salomão, Davi, teve várias mulheres e várias concubinas. Mas Deus não imputava, porque não havia compreensão do princípio. Onde não há lei, não há transgressão. Segundo, comer carne de animais. Gênesis 9, 3, outra permissão. Deus vingou, e vinga mesmo. Para quem é comedor de carne, ele não tem a saúde que um vegetariano tem. Eu estou a menos de 30 dias de completar 60 anos. E graças a Deus, eu compreendo que é devido ao meu regime puramente vegetariano, manteiga e mel, não vegano. A vingança, olho por olho, Gênesis 9, 6, outra permissão. A escravidão, Gênesis 17, 29, Abraão comprava homens, comprava pessoas e mantinha como servo, embora tratava bem. Outra permissão, pessoal, eu coloquei 5 permissões aqui para você analisar. Você quer viver na permissão, na dureza de coração, ou que você quer ser como aquele que anda na vereda do justo? Provérbio 4, 18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A 5ª permissão, divórcio, né, que é um tema abordado em outro vídeo. Né. Deuteronômio 24, 1, foi permitido o divórcio. Mas não é o tema nosso aqui. Então, a teologia moderna compreende, pessoal, que essas 5 permissões não foram aprovadas por Deus, não foi ordenado. Ele tolerou que a sua igreja na terra, através de Moisés, devido à cultura da época, a não compreensão do princípio, não foi assim, legislar. Então Moisés legislou. E temos aqui na teologia, uma das teologias mais profundas de uma religião que tem mais de 20 milhões de membros na terra, que é a teologia adventista do 7º dia, no comentário bíblico adventista. Eu vou citar como está escrito. Assim, escravidão, poligamia e divórcio liberado foram tolerados durante algum tempo e até regulado por leis, embora tais práticas não fossem nem ordenadas nem aprovadas por Deus. Comentário Bíblico Adventista, volume 2, está no inglês aqui. SDA, Bible Commentary, volume 2, página 277. Está também na lição da escola sabatina, chamada de Josué, de abril a junho de 1995, lição 11, página 5, está na íntegra.
Então aqui está claro que essas permissões, aqui não cita da carne, né? Mas você de comer carne está também numa permissão. Foram tolerados por algum tempo, era para ser por algum tempo. Quando Israel entrasse em Canaã, era para ir sendo fiel, à medida que ele fosse fiel, a mente vai sendo iluminada pelo Espírito Santo, à medida que você compreende uma verdade, digere ela, estabelece ela na terra, outra luz brilha, como a vereda do justo. Então, mas nos dias de Cristo comia carne. Pessoal, nos dias de Cristo, o judeu vivia na permissão de vários costumes que era pecado, mas não era imputado. Cristo não pôde retirar todas as permissões. Ele retirou a permissão do divórcio. Não concordou com nenhuma escola judaica. Nem a parte inocente por adultério, chamar e nem léu por qualquer motivo. Ele disse, no princípio não foi assim. Ele permitiu anular o casamento quando o rapaz recebia a moça e ela não foi fiel ao voto conjugal. Ela era esposa ou noiva considerada, casada, mas não era ainda consumado o casamento. O rapaz não recebeu a noiva, não pagou o dote ainda. Não consumou o dote, não recebeu ela como mulher. Ela não era virgem, ela anulava o casamento. Está? Antes do divórcio tinha essa cláusula de anulação por falta de castidade. Deuteronômio 22, 13 a 21. Então, Jesus sabia que o costume da escravidão e de comer carne contrariava o plano original de Deus, ele sabia. Mas ele não podia. Por isso que ele disse, tenho muito que vos dizer, vós não podeis suportar ainda, ou agora. Eclesiastes 3:1 e verso 3 diz, tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu, tempo de matar e tempo de curar. Eclesiastes 3:1 a 3. Então Jesus estabeleceu o princípio do tempo, o tempo certo para a luz brilhar. Então naquele tempo era tempo de matar. A permissão era dada ainda para isso. Em se tratando aqui dos animais. Então ele não lidou, ele não falou a sua posição de restauração em relação ao regime, mas falou em restauração ao matrimônio. Apesar de, nos dias de Cristo, o povo judeu seguir costume fora do plano de Deus, ele disse isso. Né? João 16:12. Ainda tem muitos vos dizer, vós não podeis suportar agora. Agora precisamos, nós, em nosso tempo, precisamos compreender. Quem destrói o corpo através da comida e da bebida, destrói o templo do Espírito Santo. Você pensa que pecado é só fora do corpo? Tem um pecado dentro do corpo, como a prostituição, e tem também um pecado como o adultério, e tem um pecado da alimentação. Você utilizar qualquer coisa que prejudique o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 16 a 17 diz assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Como que nós destruímos o templo de Deus no nosso corpo? Comer comidas prejudiciais, beber bebidas prejudiciais. Tanto alimento como drogas, como bebida alcoólica. Isso está confirmado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, 31, que diz, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se você come e bebe, faça para a glória de Deus. Alimento e bebida, que são saudáveis. Em 1 Coríntios 10, de 1 a 11, o apóstolo Paulo aqui, eu não vou ler todo, leia você, que ele fala da experiência de Israel de Canaã, do Egito a Canaã, que Cristo estava ali com eles, Jesus estava ali com eles, e que eles tentaram a Deus dos seus corações.
E nós vimos no Salmo 78, 18, que uma das formas, tentar a Deus no seu coração pedindo carne. O seu Deus, ele muda? O seu Deus, alguma coisa que ele considerava nociva, há 5.000 anos atrás, ele deixou de considerar nocivo hoje? Ele mudou de opinião? Tentar a Deus no seu coração pedindo carne. Isso tem 3.000 anos atrás, mais ou menos, 2.000 e poucos anos atrás. Perdão, 2.000 não, é uns 3.500 anos, 4.000 anos atrás. Deixou de ser pecado? Quem come carne, que sabe que a carne é prejudicial à saúde, e hoje qualquer pessoa sabe que o alimento carne não é saudável. Eu indico a você assistir um vídeo, indico a você o documentário produzido nos Estados Unidos e publicado em 2019, que diz Dieta de Gladiadores. Porque os ossos dos gladiadores encontrados, de um determinado grupo de gladiadores profissionais encontrados do Império Romano, eles eram mais fortes, mais sólidos, mais calcificados, porque eles eram vegetarianos. Em 1 Coríntios 10, de 1 a 11, diz: para quem já são chegados o fim dos séculos. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura estão escrita para aviso nosso, para quem já são chegados o fim dos séculos. Então nós temos uma mensagem bíblica de reforma do regime, em 1 Coríntios 10, de 1 a 11. Reforma de várias questões que tenta a Deus, que os israelitas cometeram, que para quem é chegado o fim, na restauração não cometeu o mesmo pecado. Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. Quanto ao sacrifício dos meus dons, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não aceitou, agora se lembrará de sua injustiça, visitará os seus pecados, eles voltarão para o Egito. Oséias 8, 12 e 13. O que vemos aqui? O povo judeu não compreendia os princípios da lei de Deus. Em se tratando dos rituais do santuário, da carne de animais que eles tinham que comer com ervas amargas, como eles perderam o princípio, o fundamento dos rituais que apontava a Cristo, eles estavam comendo carne por desejo de carne mesmo, não pelo sacrifício do Cordeiro de Deus que viria. E o Senhor disse, estão voltando para o Egito, ou seja, desejando as panelas de carne do Egito. Vivemos hoje, pessoal, no grande dia da restauração, grande dia da expiação. E em Isaías 22, 12 e 14, claramente, comer carne é pecado para quem vive no tempo do juízo, ou seja, no grande dia de Deus. Leiamos o que diz o profeta Isaías, abre aspas, e o Senhor dos exércitos vos convidará naquele dia ao choro, ao pranto, à rapadura de cabeça, ao cingidor de saco. Mas eis aqui gozo e alegria, mata-se boi, degola-se ovelha, come-se carne e bebe-se vinho, e diz, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos morrer mesmo. Mas o Senhor dos exércitos se declarou aos meus ouvidos, dizendo, certamente essa maldade não será expiada, até que morrais, diz o Senhor dos exércitos, Isaías 22, 12 e 14. Então essa maldade de matar, e quem não mata de comer carne, que tem pessoa que fala, eu matar galinha não tenho coragem, eu como, mas não tenho coragem de matar. Aqui diz que a maldade de matar e a maldade de comer não será feita expiação, para quem crê que estão vivendo no grande dia da expiação. E temos aqui um princípio, também escrito pelos fundadora do Adventismo no século passado. Comer carne é quebra de princípio e tenta e ofende a Deus. Diz aqui, no livro Mensagem Escolhida, volume 3, página 290, abre aspas, comer carne de animais mortos tem efeito prejudicial sobre a espiritualidade. Essas coisas constituem ofensa a Deus, fecha aspas. Mensagem Escolhida, volume 3, página 290. E agora, voltando a João Batista, que
obra e mensagem iguais a de João serão levadas avante nesses últimos dias. O Senhor tem estado a dar mensagem a seu povo mediante os instrumentos de sua escolha e quer que todos dêem atenção às admoestações e advertências que ele envia. Então vemos aqui que tem que ser visto na terra uma obra, uma mensagem igual a de João Batista. A obra de João, separada do mundo religioso da época, era uma obra fora do planejamento humano, fora do templo, fora das sinagogas. E a mensagem de João, uma obra de reforma, de restauração, tanto do regime, como da instituição do regime original, quanto da instituição do matrimônio. Em Isaías 58 até o 13, de 1 a 13, mostra a restauração do dia de repouso. Então, foi dito ainda, em 1909, ao povo remanescente das 3 mensagens angélicas, os guardiões da tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14, 6 a 13. Deus forneceu ao homem frutas, cereais e verduras, preparados de maneira simples, livre de especiarias e gordura animal de qualquer espécie. Fazem com leite ou nata o mais saudável regime dietético. Isso está escrito ainda no Conceito de Regime Alimentar 355. E na mesma página diz: comunica nutrição ao corpo e dão poder e resistência e vigor no intelecto, não produzido por um regime estimulante. Então aqui, no livro Conselho de Regime Alimentar para 355, diz: frutas, cereais e verduras, preparado com isento de gordura animal, fazem com leite ou nata o mais saudável regime, que fortalece o intelecto. E no conselho, no mesmo livro, Conselho de Regime Alimentar, página 205 e 206, diz: pedimos que abandone o uso da carne e do chá, que é o chá preto, chá verde, é o chá Camellia sinense, ou café. Isso está bem. Busque a compreensão do regime, de um regime saudável. Mas busque na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e que eu e você sejamos a voz de Elias e João Batista em nossos dias, do terceiro Elias. Pois diz o Senhor, em Mateus 17, leamos aqui, Mateus 17, com esse texto concluímos o nosso tema de hoje, de nosso vídeo. Mateus 17, diz assim, Mateus 17, verso 11, e Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Você que me assiste é chamado a ser um restaurador de veredas, reparador de brechas. Isaías 58 pode se cumprir. Você pode ser uma voz a clamar no deserto. O deserto é a falta da verdade. Embora tanta religião exista em nossos dias, mas a verdade pura, ela está como água no deserto. Ela está como árvore frutífera no deserto. Está em falta. Mas você pode ser uma voz que clama no deserto. Essa voz aqui de Mateus 17, 11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas do princípio das instituições divinas. O reparador de brecha de Isaías 58, verso 12. Deus te abençoe. E não se esqueça de compartilhar, faça seu comentário, não esqueça seu like, e se ainda não é inscrito, se inscreva, para que o YouTube considere esse tema como relevante e mais pessoas sejam alcançadas. Deus te abençoe.